Uma empregada doméstica simples desconfiou que o milionário para quem trabalhava estava a envenenar o próprio pai dentro da mansão. Armada apenas com um caderno azul, um telemóvel velho e a fé em Deus, ela decidiu enfrentar gente poderosa e revelar um plano cruel que quase tirou a vida de um idoso indefeso. A partir do momento em que a verdade veio à tona, heranças, poder e máscaras começaram a ruir, e a vida de todos naquela casa mudou para sempre de um jeito que ninguém poderia imaginar. Esta é uma história de coragem, justiça, fé e redenção que vai mexer consigo. Então prepare-se, porque esta história vai tocar o seu coração. Subscreva o canal, deixe o seu gosto neste vídeo e comente de onde está a assistir. Maria Santos tinha 32 anos e mãos treinadas para perceber o que os olhos alheios fingiam não ver. Acordava todos os dias às 4:30 da madrugada, quando o bairro de Chelas ainda dormia sob o cheiro de pão a cozer nas pastelarias de bairro. Tomava um duche rápido, com a água fria a cair-lhe sobre a nuca, enquanto ouvia através da parede fina o ressonar do cunhado desempregado, que dividia o quarto dos fundos com a irmã. Vestia o uniforme azul escuro passado na noite anterior, prendia o cabelo preto num coque baixo e apertado e saía sem fazer barulho para não acordar a filha Leonor, que dormia de bruços no colchão ao lado do dela, abraçada a um urso de peluche desbotado. Saía para a rua ainda escura, onde os candeeiros de luz amarelada iluminavam o asfalto rachado e os muros grafitados. Caminhava 3 quarteirões até a paragem do autocarro, onde encontrava sempre as mesmas figuras. O padeiro de boné sujo, a enfermeira do centro de saúde com olheiras profundas, o segurança noturno a voltar do turno. Ninguém conversava muito. Apenas trocavam olhares cansados, acenos de cabeça, talvez um bom dia, murmurado entre bocejos. O primeiro autocarro demorava, e ela ficava ali de pé, a segurar a mala de tecido florido contra o corpo, sentindo o frio da madrugada entrar pelos punhos da blusa de lã gasta. Dentro do autocarro, procurava sempre o mesmo lugar, perto da janela, onde podia encostar a testa no vidro frio e fechar os olhos por alguns minutos. O cheiro de suor misturado a perfume barato preenchia o ar, e o barulho do motor competia com o som de música popular portuguesa a tocar baixinho nos telemóveis alheios. No segundo autocarro, ainda mais cheio, seguia em pé, agarrada à barra de ferro, balançando com as curvas e travagens bruscas. Levava quase 2 horas até chegar ao bairro da Lapa, onde as ruas se alargavam. Os muros cresciam e as árvores formavam uma sombra verde e perfumada que ela nunca sentia na periferia. A mansão dos de Menezes erguia-se imponente por trás de um portão alto de ferro preto e vidros espelhados que refletiam o céu azul de Lisboa. Ao tocar a campainha, esperava, sempre alguns segundos até que Sérgio, o administrador da casa, autorizasse a entrada pelo intercomunicador. A voz dele era seca, impaciente, como se cada segundo perdido com empregados fosse um desperdício. Maria entrava pelo portão lateral, contornava a piscina de borda infinita que brilhava ao sol da manhã, passava pelo jardim, onde rosas importadas exalavam um perfume adocicado, e chegava até a porta dos fundos, que dava direto para a área de serviço. Ali, trocava os sapatos gastos por chinelos de borracha, guardava a mala no armário de metal e começava o dia. Era uma mulher de fala baixa, coragem, contida, senso de justiça afiado e um hábito quase automático de reparar em tudo. Os seus olhos castanhos não perdiam nada. O copo fora do lugar na bancada de mármore, o remédio esquecido na bandeja de prata, o tom de voz que subia meio centímetro quando alguém mentia. Notava quando uma porta ficava entreaberta sem motivo, quando uma gaveta era mexida à pressa, quando alguém desviava o olhar ao ser questionado sobre qualquer coisa. Tinha essa habilidade desde criança, quando precisava de adivinhar o humor da mãe pela forma como ela batia, com a panela no fogão, ou pelo silêncio pesado que preenchia a casa antes de uma repreensão. Guardava no bolso do avental um terço gasto, com contas de plástico que já haviam perdido o brilho original. Passava os dedos por ele sempre que sentia o coração apertar, murmurando ave-marias em voz tão baixa que nem ela mesma ouvia direito.
Na mala de tecido florido, carregava um caderno de capa dura azul, desses de escola, onde anotava tarefas, horários e pequenos detalhes que ninguém pedia, mas que ela insistia em registrar. Trocar lençóis do quarto de hóspedes, lavar cortinas da sala, comprar sabão neutro para as toalhas brancas e, nos últimos meses, outras anotações mais estranhas, mais preocupantes. Senhor Alberto recusou o almoço de novo. Mãos a tremer depois do chá das 3, olhar vazio quando olha para o jardim. O velho da casa, Alberto de Menezes, 80 anos, pai do milionário Ricardo, era a vítima que o seu coração adotara sem permissão. Desde que começara a trabalhar ali, há 3 anos, Maria desenvolvera um afeto silencioso pelo idoso. Ele cumprimentava-a todas as manhãs, com um aceno de cabeça, perguntava pela filha dela, comentava o tempo. Eram gestos pequenos, mas que a faziam sentir-se vista, reconhecida, tratada como gente. Diferente dos outros moradores da casa, que mal notavam a sua presença ou a tratavam como parte da mobília. Mas nos últimos 6 meses, algo mudara. Alberto começara a emagrecer a olhos vistos, refeição após refeição. As calças de linho ficavam largas na cintura. As camisas de algodão egípcio pendiam dos ombros antes largos e firmes. O rosto, que tinha uma cor rosada e saudável, agora parecia pálido, quase acinzentado. Os olhos azuis, antes vivos e atentos, ficavam frequentemente perdidos, como se olhassem para algo que ninguém mais conseguia ver. Maria sentia o mesmo aperto no peito que a acompanhou quando o avô morreu no hospital público anos antes, depois de ela ignorar os sinais de que algo estava mal. A culpa antiga morava ali, silenciosa, pesada como uma pedra no estômago. Ela lembrava-se do avô a tossir sangue no canto do quarto, dela a achar que era só uma gripe forte, de esperar tempo demais antes de o levar ao centro de saúde. Quando finalmente chegaram ao hospital, era tarde demais. A pneumonia já se tinha espalhado e ele morreu 3 dias depois, num corredor frio e mal iluminado, a segurar a mão dela enquanto pedia desculpas por dar trabalho. Maria jurou naquele dia que nunca mais ignoraria os sinais, que nunca mais deixaria alguém definhar sem fazer nada. Mas agora, diante do Sr. Alberto, sentia-se paralisada por outros medos. Tinha medo de não ser ouvida de novo, de que, por ser empregada e pobre, a sua preocupação fosse tomada como exagero, como intromissão indevida em assuntos que não lhe diziam respeito. E mais ainda, tinha pavor de confronto. Precisava muito daquele emprego para sustentar a filha de 9 anos, Leonor, que estudava graças a uma bolsa de estudo num colégio particular indicada pelo próprio Ricardo. A bolsa cobria a mensalidade, o material, o uniforme. Sem ela, Leonor voltaria para a escola pública do bairro, onde faltava professor, onde o lanche escolar era pouco, onde o futuro parecia estreito demais para caber os sonhos da menina. 2 objetivos guiavam-na, mesmo sem nome claro: proteger o corpo frágil do Sr. Alberto e descobrir por que ele parecia definhar depois de cada refeição. 2 obstáculos erguiam muros ao seu redor: o controlo rígido de Sérgio, o administrador da casa que vigiava horários, câmaras e acessos com olhos de falcão, e o nó emocional que a fazia engolir palavras sempre que pensava em questionar um patrão. Quantas vezes ela ensaiara mentalmente uma conversa, imaginara-se a entrar no escritório envidraçado de Ricardo e a dizer: "Senhor Ricardo, com licença, mas o senhor não acha que o seu pai está a precisar de um médico de verdade?" Mas toda vez quando a oportunidade surgia, as palavras morriam-lhe na garganta. A voz ficava presa, as mãos suavam frio, e ela acabava apenas por servir o café em silêncio, baixando os olhos, retirando-se sem fazer barulho. Todas as noites, ao recolher sozinha as louças da copa, enquanto a família se retirava para os quartos do andar, de cima, Maria desenvolvia um ritual silencioso. Passava o dedo pelo fundo dos copos de cristal, à procura de resíduos estranhos. Verificava os recipientes no frigorífico de aço inoxidável, cheirando molhos, verificando datas. Ouvia o tic-tac do relógio antigo da cozinha,
um som que parecia marcar não apenas as horas, mas também o tempo que se esgotava para o senhor Alberto. E sozinha ali, com as mãos mergulhadas na espuma do detergente, sussurrava numa voz tão fina que mal saía dos lábios: Deus, o Senhor está a ver tudo isto. Mostra-me o que eu ainda não consigo provar. Dá-me coragem, para não ficar calada de novo. A água quente da torneira aquecia-lhe as mãos vermelhas e ressequidas. O cheiro de limão do sabão misturava-se ao aroma residual do jantar que ela mesma preparara, e lá fora, através da janela da cozinha, as luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro daqueles muros altos e bem protegidos. No dia a dia da casa, Maria parecia mover-se em silêncio, quase invisível entre os corredores largos de piso de mármore importado e as salas decoradas com quadros que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Mas por dentro juntava sinais como quem monta um quebra-cabeças perigoso, uma peça de cada vez, tentando enxergar a imagem completa antes que fosse tarde demais. Percebeu primeiro nas calças de linho do senhor Alberto, aquelas bege claro que ele usava para apanhar sol no jardim às tardes de domingo. Começaram a precisar de um cinto novo e depois de outro, mesmo sem dieta prescrita, mesmo sem restrição alimentar. Maria, que passava e dobrava aquelas peças todas as semanas, notava como o tecido sobrava na cintura, como as pernas ficavam mais folgadas. Depois foram as camisas de algodão que pendiam dos ombros antes largos e agora finos, quase frágeis. Ela anotava discretamente no caderno azul, sempre à noite, quando voltava para casa no autocarro lotado. Terça-feira, menos brilho no olhar depois do almoço. Quinta-feira, mãos a tremer ao segurar a chávena após o chá. Sábado, suor frio depois da sobremesa de morango. As anotações acumulavam-se página após página, formando um registro que ninguém além dela sabia que existia. Um diário de sintomas que não deveria existir num homem que, segundo todos diziam, estava a receber os melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar. A rotina de luxo da mansão seguia barulhenta e implacável. Reuniões de negócios aconteciam no escritório envidraçado, onde Ricardo recebia homens de fato cinzento e gravatas italianas, falando alto sobre investimentos, mercado imobiliário, ações na bolsa. As suas gargalhadas ecoavam pelos corredores confiantes e ocas. Beatriz, a nora, circulava pela casa com vestidos caros que farfalhavam ao andar, saltos altos que batiam no chão como pequenas marteladas. Organizava jantares para 20 pessoas, escolhia vinhos importados da adega climatizada, comandava os empregados de mesa contratados para a ocasião com gestos precisos e sorrisos que não alcançavam os olhos. Maria tirava manchas de vinho tinto do tapete persa da sala, esfregando com produtos específicos que Sérgio guardava trancados num armário. Recolhia guardanapos de linho amachucados, copos de cristal com marcas de batom, pratos de porcelana onde comidas caras haviam sido apenas beliscadas. A fricção entre o barulho do status e o silêncio do trabalho humilde ficava evidente a cada momento. O intercomunicador tocava para a entrega de flores importadas, enquanto ela fazia contas mentalmente para ver se daria para comprar a botija de gás no fim do mês. O jardineiro vinha 3 vezes por semana cuidar das roseiras, enquanto em celas as crianças brincavam no esgoto a céu aberto. Numa tarde de calor úmido, ao lavar as chávenas de porcelana inglesa no lava-loiça da copa, Maria viu algo que fez o seu coração acelerar. Um pó esbranquiçado colado no fundo de uma das chávenas, formando uma película fina que não saía apenas com água. Precisou de esfregar com o esfregão, usando mais força do que o normal, e mesmo assim ficou uma marca clara no fundo branco. Guardou aquela imagem na memória, junto com todas as outras. Noutra ocasião, ao servir o chá da tarde ao senhor Alberto na varanda coberta, sentiu um cheiro levemente adocicado que não combinava com o de camomila que ela mesma preparara de manhã, usando as flores secas do frasco de vidro da cozinha. Era um doce artificial, químico, que lembrava remédio mascarado. Alberto bebeu devagar,
com a mão trêmula a segurar a chávena, e Maria ficou ali de pé a poucos metros, a fingir que arrumava as almofadas do sofá enquanto observava. 20 minutos depois, ele começou a suar frio, pediu para se deitar, e ela precisou de o ajudar a caminhar até ao quarto, sentindo o peso magro dele apoiado no seu ombro. Beatriz sempre insistia com uma voz doce que parecia mel sobre vidro. Senhor Alberto, coma tudo, é o melhor para o senhor. O Dr. Fábio preparou especialmente a pensar na sua saúde. E ele, obediente e cada vez mais fraco, levava a colher à boca, mesmo quando o rosto se contraía numa expressão de desgosto. Maria via tudo isso de soslaio, enquanto retirava pratos, enquanto trazia água fresca, enquanto fingia não estar a prestar atenção. Com o tempo, aproximou-se de duas pessoas que pareciam remar na direção contrária daquela frieza calculada que dominava a casa. Carla era uma enfermeira tarefeira que vinha 2 vezes por semana, às terças e sextas-feiras, para verificar os sinais vitais de Alberto, trocar pensos de pequenas feridas e administrar medicações prescritas. Tinha uns 40 anos, cabelos curtos pintados de loiro, mãos firmes e um jeito direto de falar que Maria admirava. Carla preocupava-se de verdade com o idoso. Notava os hematomas novos que apareciam nos braços dele, marcas roxas que não deveriam estar ali. Ele está mais fraco do que deveria, murmurou um dia, depois de medir a pressão arterial pela 3ª vez seguida, franzindo a testa diante dos números baixos. Não é normal este declínio tão rápido. Já vi muitos idosos na minha carreira, e isto aqui não bate certo. Maria gravou a frase no coração. Naquela noite escreveu no caderno: Carla acha estranho. Ela também vê. A outra aliada inesperada era a Dona Lourdes, antiga cozinheira da família de Menezes, que agora trabalhava como porteira de um prédio residencial na mesma rua, a 3 quarteirões da mansão. Maria a encontrava às vezes na paragem do autocarro, nos fins de tarde, quando terminava o expediente. Lourdes tinha quase 60 anos, corpo pequeno e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Contava histórias do tempo em que cozinhava para a família, 15 anos atrás, quando Alberto ainda era um homem forte e ativo. Naquele tempo, menina, ele comia de tudo, dizia Lourdes, sentada no banco desgastado da paragem, abanando-se com um leque de papel. Cozido à portuguesa ao domingo, peixe grelhado ao sábado, bolo de iogurte ao lanche. Nunca precisou desses pós-modernos, dessas vitaminas importadas. Comida de verdade, feita com carinho, era o que ele gostava. Fazia uma pausa, olhando para o movimento da rua, e acrescentava com a voz mais baixa: Depois que eu saí, as coisas mudaram muito lá dentro. O Ricardo assumiu tudo, trouxe essa Beatriz cheia de manias e o velho foi ficando de lado. Tu toma cuidado, Maria. Tem gente que só enxerga dinheiro, esquece que está a lidar com gente de carne e osso. As palavras de Lourdes ecoavam na cabeça de Maria durante as madrugadas de insônia, quando ela se revirava na cama estreita a tentar decidir o que fazer, como agir, a quem recorrer. Enquanto recolhia o lixo da cozinha numa manhã de quarta-feira, a separar os recicláveis como Sérgio exigia, Maria encontrou um papel amachucado, deitado no fundo do caixote de aço inoxidável. Alisou-o com cuidado, leu as anotações escritas à mão com letra apressada, dosagens em miligramas, siglas médicas que ela não entendia completamente, mas que reconhecia como nomes de medicamentos. O papel estava rasgado ao meio, como se alguém tivesse tentado destruir a prova à pressa. Guardou o pedaço no bolso do avental, sentindo o coração a bater mais rápido. Naquele mesmo dia, ao trocar a lâmpada queimada da área de serviço, notou algo pendurado discretamente no quadro elétrico embutido na parede. Uma chave pequena, de metal prateado, com uma etiqueta branca onde estava escrito em caneta azul: Despensa lateral. Maria franziu a testa. Trabalhava ali há 3 anos e nunca vira ninguém. Usar aquela chave, nunca notara uma despensa lateral. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e viu a porta discreta ao lado da cozinha, pintada da mesma cor bege da parede, quase invisível. Uma porta que ela sempre assumira ser apenas um armário de vassouras ou equipamentos.
2 portas que talvez se abrissem no futuro. 2 segredos que ela registrou no caderno azul, anotando data e hora, como se estivesse a construir um arquivo de evidências para um tribunal que ainda não existia. Cada pequena tentativa de se aproximar da verdade tinha um preço alto e imediato. Numa quinta-feira, ficou para além do horário, a verificar toda a louça do jantar, examinando cada peça com cuidado, à procura de resíduos, cheirando fundos de panela. Perdeu o último autocarro que passava às 10h30 da noite. Teve de esperar quase 1 hora pelo seguinte, sozinha na paragem escura e perigosa, a ouvir barulhos estranhos vindos do terreno baldio ao lado. Chegou a casa depois da meia-noite, encontrou Leonor ainda acordada, sentada na cama com os olhos vermelhos de tanto chorar, e a mãe dela, Dona Adelaide, com a expressão preocupada e irritada de quem passou horas sem saber se a filha estava bem. Vais acabar por perder esse emprego de tanto te meteres onde não és chamada, resmungou Dona Adelaide, servindo um prato de comida requentada. Gente rica não gosta de empregada curiosa. Faz o teu serviço e pronto. Maria não respondeu. Apenas comeu em silêncio, sentindo o peso da exaustão nos ombros. E quando finalmente reuniu coragem para sugerir timidamente a Beatriz, numa manhã de sexta-feira, que talvez fosse bom chamar outro médico para dar uma segunda opinião sobre o estado do Sr. Alberto, ouviu a resposta que a queimou por dentro como ácido. Estavam na sala, de estar. Beatriz a arrumar flores num vaso de cristal, Maria a recolher as chávenas do pequeno almoço. Ricardo estava ali também, a ler o jornal no sofá de couro. Desculpe, dona Beatriz, começou Maria com a voz trêmula, mas estou a notar que o Sr. Alberto está muito fraco. Será que não seria bom? Tu cuida da vassoura, Maria, cortou Beatriz sem sequer olhar para ela, continuando a arrumar as flores com gestos delicados. De saúde quem entende somos nós. Temos os melhores médicos, os melhores tratamentos. Não precisas de te preocupar com isso. Ricardo baixou o jornal, apenas o suficiente para olhar por cima das lentes dos óculos de leitura. O seu olhar era frio, avaliador, como quem observa um inseto incômodo. Não disse nada, mas a mensagem estava clara nos olhos dele. Fica no teu lugar. A humilhação ardia na garganta de Maria. Sentiu as bochechas a queimar, os olhos a encherem-se de lágrimas que precisou de engolir com força. Baixou a cabeça, murmurou um com licença, quase inaudível, e saiu da sala a segurar a bandeja com mãos que tremiam de raiva e vergonha. Mas junto com a humilhação, algo mais crescia dentro dela. A desconfiança transformava-se em certeza. E a certeza, por mais assustadora que fosse, trazia consigo uma clareza terrível. Ela não podia mais fingir que não via, não podia mais calar-se. O Sr. Alberto estava a ser envenenado lentamente dentro da própria casa, e ela era a única que parecia disposta a fazer alguma coisa a respeito. Com o tempo, a sombra por trás do emagrecimento do Sr. Alberto começou a ganhar rosto e intenção. Os contornos do que antes era apenas desconfiança agora desenhavam-se com uma nitidez assustadora, revelando não apenas um crime, mas os rostos de quem o cometia e as razões que os moviam. Ricardo de Menezes, o filho milionário, ostentava fatos italianos de corte impecável e um sorriso treinado para fotografias de revistas de negócios. Tinha 46 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel importado e uma postura ereta que passava confiança e autoridade. Mas por trás dos portões blindados e das aparências cuidadosamente cultivadas, a preocupação dele parecia menos com a saúde do pai e mais com folhas de cálculo, números a vermelho, dívidas que se acumulavam. Maria, que servia café enquanto ele discutia negócios ao telemóvel no escritório envidraçado, ouvia fragmentos de conversas que pintavam um quadro sombrio. Preciso de liquidez urgente, dizia ele numa terça-feira de manhã, andando de um lado para o outro com o telemóvel colado ao ouvido. Os investidores estão a perder a paciência. Não posso esperar mais 5, 10 anos para ter acesso ao patrimônio. Noutra ocasião, enquanto Maria trocava as flores do vaso sobre a mesa de mogno, ouviu: o problema é que tudo está em nome dele. Enquanto o meu pai tiver tutela sobre si mesmo, não consigo movimentar nada.
Viu várias vezes, ao arrumar papéis que Ricardo deixava espalhados, documentos bancários marcados com caneta vermelha, gráficos que apontavam para baixo, avisos de dívidas. O império que de fora parecia sólido estava, na verdade, a rachar por dentro. E Alberto, com a sua longevidade inconveniente, era o obstáculo que impedia Ricardo de reestruturar, de renegociar, de salvar as aparências diante dos sócios e da alta sociedade lisboeta. Ao lado dele, como peça fundamental deste quebra-cabeças macabro, estava o Dr. Fábio Martins, o nutricionista particular da família. Chegava sempre à meio da tarde, a conduzir um sedã preto e reluzente, vestindo uma bata branca impecável sobre camisas de marca. Tinha uns 50 anos, calvície disfarçada com corte rente, óculos de armação dourada e um jeito profissional que inspirava confiança. Carregava sempre uma pasta de couro legítimo, cheia de papéis, receituários e pequenos frascos etiquetados com siglas em inglês que pareciam importantes e científicas. Explicava para quem quisesse ouvir que eram suplementos de última geração para fortalecimento de idosos, compostos nutracêuticos importados da Alemanha, aminoácidos essenciais para combater a sarcopenia. Falava com autoridade, citava estudos, usava termos técnicos que impressionavam Beatriz e até mesmo Ricardo, que fingia entender. Mas Maria, que observava de longe enquanto dobrava toalhas ou regava plantas, via coisas que ninguém mais parecia notar. Via o doutor Fábio a mexer nos potes com uma pressa que não combinava com a seriedade médica que pregava. Via-o a misturar o conteúdo dos frascos ao puré de batatas de Alberto, ao chá de ervas, à sopa de legumes, sempre quando a cozinha estava mais vazia, quando Sérgio subia para atender o telemóvel, quando Beatriz estava ocupada no andar de cima. Os seus movimentos eram rápidos, eficientes, praticados. Tirava o frasco sem rótulo da pasta, dosava o pó com uma colher medidora, mexia bem, guardava tudo de volta e saía com um sorriso tranquilo no rosto. O antagonista principal tinha uma motivação clara como água. Ricardo precisava de se livrar da tutela do pai, ou pelo menos enfraquecê-lo o suficiente para conseguir uma curatela, um atestado médico que declarasse Alberto incapaz de gerir os próprios bens. Com isso, poderia renegociar dívidas milionárias, vender propriedades, fazer investimentos arriscados que o velho jamais aprovaria. Não queria a morte do pai, não exatamente. Queria apenas a sua incapacidade legal, a sua fraqueza documentada, o seu afastamento das decisões financeiras. Era uma crueldade prática, calculada, vestida de preocupação filial. O Dr. Fábio, o cúmplice funcional, tinha a sua própria motivação. Recebia uma quantia generosa, depositada, na conta, dinheiro que complementava substancialmente o seu rendimento oficial de nutricionista. Mais do que isso, Ricardo prometera indicá-lo para uma rede de clínicas de estética que planeava abrir, um cargo de diretor técnico que multiplicaria o seu status e a sua conta bancária. Tudo o que precisava de fazer era fornecer um laudo conveniente, ministrar um tratamento que enfraquecesse sem levantar suspeitas e manter a boca fechada. Nenhum dos dois queria uma morte brusca, que atrairia investigações, autópsias, perguntas incômodas. Apenas uma decadência lenta, que parecesse o curso natural da velhice. A primeira grande virada na descoberta da verdade veio numa noite chuvosa de outubro. O céu despejava água grossa sobre Lisboa, trovões rachavam o ar e os relâmpagos iluminavam os vidros da mansão em flashes brancos e súbitos. Maria, lembrando-se do papel rasgado que encontrara semanas antes, esperou que todos se recolhessem. Ricardo subira cedo a queixar-se de dor de cabeça. Beatriz estava no quarto ao telemóvel com uma amiga, a voz a ecoar pelo corredor. Sérgio saíra mais cedo, algo raro, para resolver uma emergência pessoal. Com o coração a bater forte demais, Maria desceu até a copa iluminada, apenas pela luz fraca sobre o lava-loiça. A chuva tamborilava nas janelas, criando um som que abafava qualquer outro ruído. Vasculhou discretamente o caixote do lixo do balcão, onde o Dr. Fábio sempre preparava as misturas,
aquele de aço inoxidável que ficava debaixo da bancada. Encontrou no fundo, debaixo de cascas de frutas e guardanapos sujos, uma embalagem vazia. Limpou-a com a ponta do avental, aproximou-a da luz. Era um frasco pequeno, de vidro escuro, com um rótulo parcialmente arrancado. Mas ainda dava para ler parte do código alfanumérico, as mesmas letras e números que estavam no papel rasgado que ela guardava em casa, escondido dentro da Bíblia. As mãos tremiam enquanto ela fotografava a embalagem com o telemóvel velho, aproximando o máximo possível para capturar os detalhes. A bateria estava quase no fim, e o flash podia chamar a atenção. Então, usou apenas a luz do próprio ecrã. 3 fotos, de ângulos diferentes. Depois guardou a embalagem de volta no lixo, certificando-se de que ficasse na mesma posição de antes. Estava prestes a subir quando ouviu vozes vindas do escritório. A porta estava semi-aberta, uma fresta de luz amarelada a escapar para o corredor. Aproximou-se com cuidado, descalça no piso frio de mármore, a controlar a respiração. Reconheceu a voz de Ricardo, seguida pela do Dr. Fábio. Não deviam saber que ela ainda estava ali. Se o laudo apontar desnutrição progressiva, demência senil inicial, ninguém pode dizer que foi culpa nossa, doutor, dizia Ricardo. A voz dele soava cansada, mas determinada. É o curso natural da idade. Só preciso que isto não demore muito mais. Os credores estão em cima de mim. Entendo perfeitamente, respondeu o Dr. Fábio com um tom profissional, quase entediado, como se discutissem a previsão do tempo. Nas próximas semanas vou ajustar a dosagem. Nada dramático, apenas o suficiente para acelerar o quadro. Em 2, 3 meses, no máximo, ele não vai ter condições de assinar nada, de decidir nada. Aí você pede a curatela, apresenta o meu laudo e pronto. E não vai ficar evidente demais? Relaxa, vai parecer exatamente o que é para parecer. Um velhote de 80 anos a definhar naturalmente. Ninguém vai questionar. Maria encostou-se à parede, sentindo as pernas fracas. A náusea subiu-lhe pela garganta. Cada palavra era uma condenação, uma confissão cristalina. Mas, ao mesmo tempo, uma prova. Quis gravar, mas o telemóvel estava sem bateria. Ficou ali parada, a memorizar cada frase, repetindo mentalmente para não se esquecer. O peso da descoberta quase a esmagou. De volta ao quartinho de serviço, aquele cubículo de 3 metros quadrados onde guardava pertences pessoais e às vezes descansava entre as tarefas, sentou-se na cama de solteiro com colchão fino e chorou em silêncio. Tapou a boca com as 2 mãos para abafar os soluços, sentindo o peito doer de tanto segurar. O conflito interno latejava como uma ferida aberta. Se denunciasse, poderia perder o emprego, a referência, a bolsa de estudos da filha. Ricardo tinha advogados caros, conexões políticas, poder. Quem acreditaria na palavra de uma empregada doméstica contra um empresário respeitado? E mesmo que acreditassem, quanto tempo levaria? Quanto sofrimento traria para a sua família? Se calasse, reviveria a culpa do avô, mas multiplicada por 1000. Veria Alberto a definhar até não ser mais nada, até virar um corpo vazio numa cama de hospital, enquanto Ricardo assinava papéis e transferia fortunas. A culpa a devoraria viva, assim como a devorou durante anos depois da morte do avô. Pensou seriamente em ir embora, em pedir a demissão na manhã seguinte, em fugir daquela situação impossível. Começou mentalmente a fazer contas. Quanto tinha guardado? Quanto tempo aguentaria desempregada? Onde Leonor poderia estudar? Mas quando finalmente se levantou, lavou o rosto na casa de banho minúscula e subiu para levar um copo de água a Alberto, como fazia todas as noites, algo mudou. O velho estava sentado na cama, a olhar pela janela para a chuva que ainda caía. Virou-se ao vê-la entrar, e os seus olhos azuis, ainda que cansados, tinham uma clareza momentânea. Maria, disse ele com a voz fraca, pegando o copo de água das mãos dela. Você é a única aqui que olha nos meus olhos de verdade, que me trata como gente, não como estorvo. Fez uma pausa, bebeu um gole e continuou. Se um dia você notar algo errado, qualquer coisa que não esteja certa comigo, não me deixe sozinho. Promete?
As lágrimas voltaram-lhe aos olhos, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de decisão. Apertou a mão enrugada do velho com cuidado, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina. Prometo, Sr. Alberto, eu prometo. Naquela noite, enquanto voltava para casa no autocarro quase vazio, a olhar a cidade molhada através da janela embaciada, Maria sabia que não havia mais volta. Tinha atravessado uma linha invisível. Não era mais apenas uma testemunha silenciosa. Era uma combatente numa guerra desigual, armada apenas com a verdade e uma fé tremida de que Deus não abandonaria quem escolhesse o lado certo, mesmo quando o preço fosse alto demais para calcular. A noite em que tudo começou a mudar tinha um ar pesado, carregado de eletricidade, como se a própria casa esperasse algo inevitável. O vento batia nos vidros grandes da sala de estar, fazendo-os estremecer nas molduras de alumínio. A mansão dos de Menezes, normalmente cheia de vozes e movimentação, parecia mais vazia do que nunca, os corredores a ecoar passos solitários, as luzes a criar sombras alongadas nas paredes. Ricardo viajara para Madrid naquela manhã para uma reunião urgente com investidores, levando 2 malas e a promessa de voltar apenas no fim de semana. Beatriz saíra para um jantar de beneficência com amigas da alta sociedade, vestida num modelo azul petróleo que custava mais do que o salário anual de Maria. Restavam na casa apenas Sérgio, alguns funcionários, e o velho Alberto, que jantara cedo e subira para o quarto a queixar-se de cansaço. O Dr. Fábio chegara mais tarde do que o habitual, por volta das 9 da noite, a dizer que precisava de ajustar a medicação por causa dos últimos exames que haviam mostrado uma queda preocupante nos níveis nutricionais. Maria viu-o entrar pela porta da cozinha, a carregar a pasta de couro como sempre, mas com um ar apressado que não era característico. Cumprimentou-a com um aceno breve e foi direto para o balcão onde costumava trabalhar. Maria, com o tornozelo ainda dorido de uma queda recente na escada de serviço, quando descia a carregar um cesto pesado de roupas, sabia que aquela era a sua oportunidade. Tinha pensado nisso por dias, planeado cada movimento, ensaiado mentalmente todas as possibilidades. Pegou o telemóvel antigo do bolso do avental, verificou se havia espaço suficiente na memória, apagou algumas fotos antigas de Leonor para libertar espaço. Testou a câmera, o áudio. Funcionava, ainda que de forma precária. Lembrou-se da chave etiquetada despensa lateral, que observara semanas antes no quadro elétrico. Esperou que Sérgio subisse para atender uma chamada do telemóvel pessoal. Viu pela janela ele acender um cigarro na varanda do 2º andar. Aproveitou o momento, caminhou até ao quadro com o coração disparado. Pegou a chave pequena e prateada. As suas mãos suavam frio. O metal escorregadio entre os dedos trêmulos. Destrancou a porta discreta ao lado da cozinha, aquela que sempre pensara ser apenas um armário de vassouras. A porta rangeu levemente ao abrir, revelando um espaço estreito e escuro, cheio de prateleiras com potes de conserva, caixas de cartão e equipamentos antigos. Havia um cheiro de mofo e poeira acumulada. Maria entrou, puxou a porta quase fechada atrás de si, deixando apenas uma fresta mínima por onde podia ver parte do balcão da cozinha. Ali, escondida num canto escuro, entre 2 prateleiras altas, com o tornozelo a latejar de dor a cada movimento, acionou a câmara do telemóvel. Procurou um lugar onde o pudesse apoiar discretamente, encontrou um espaço entre um pote de açúcar e uma lata de biscoitos. Não seria uma imagem perfeita, o ângulo não era ideal, mas mostraria o essencial. Acionou a gravação e rezou baixinho para que a bateria aguentasse. Viu o Dr. Fábio abrir a pasta de couro sobre a bancada de granito, olhar ao redor com cuidado, certificar-se de que estava sozinho. Retirou um potinho pequeno, sem rótulo comercial, apenas uma etiqueta manuscrita com códigos que Maria não conseguia ler dali. Abriu o pote, despejou um pó claro e fino na sopa de legumes que ela mesma preparara mais cedo para o jantar tardio de Alberto. Mexeu com uma colher de pau, dissolvendo o pó completamente no líquido dourado. Os movimentos eram precisos, praticados, rápidos. Então,
Veio a frase que Maria gravaria não apenas no telemóvel, mas na memória para sempre. O Dr. Fábio, falando sozinho num murmúrio alto o suficiente para ser captado, disse enquanto mexia a sopa: "Com esta dosagem mais forte, o processo adianta, mas parece natural. Em poucos meses, ele não se levanta mais da cama. O Ricardo vai ter o que quer e eu vou ter o meu. Consultório novo." O áudio ficou gravado junto com o movimento das mãos dele, a imagem tremida, mas compreensível. Maria sentiu um misto de vitória e terror. Tinha a prova, tinha a confissão, mas agora precisava de sair dali sem ser descoberta. Os obstáculos surgiram antes mesmo que pudesse mexer-se. Ouviu os passos pesados de Sérgio a descer as escadas, a voz dele a chamar o Dr. Fábio para esclarecer algo sobre o horário de administração do medicamento. O administrador entrou na cozinha exatamente quando Maria tentava recuperar o telemóvel do lugar onde o escondera. O seu coração parou. Ficou completamente imóvel, prendendo a respiração, o corpo espremido entre as prateleiras. O Dr. Fábio e Sérgio conversaram por quase 10 minutos que pareceram horas. Maria ouvia cada palavra, cada movimento, sentindo uma cãibra a começar a formar-se na barriga da perna pela forma desconfortável como estava posicionada. O tornozelo magoado doía tanto que teve de morder o lábio para não gemer. Por fim, o Dr. Fábio saiu, levando a pasta, e Sérgio ficou ali a organizar alguns papéis sobre a mesa. Antes que ele saísse, Maria ouviu o som de chaves a serem mexidas. Sérgio notara. "Onde está a chave da despensa lateral?" murmurou ele para si mesmo, olhando o quadro elétrico. Procurou nos bolsos, verificou o porta-chaves. Maria sentiu o pânico subir-lhe pela garganta como bilis. Se ele abrisse aquela porta agora, encontrá-la-ia ali, escondida com o telemóvel na mão. Não teria explicação possível, mas Sérgio apenas resmungou algo sobre ter perdido a chave, fez uma anotação mental e saiu da cozinha, apagando as luzes. Maria esperou na escuridão por mais 20 minutos, a contar os segundos, ouvindo apenas o zumbido do frigorífico e os batimentos desesperados do próprio coração. Quando finalmente teve coragem de se mexer, abriu a porta devagar, espiou o corredor vazio e saiu. Teve de apertar o corpo contra a parede para passar sem fazer barulho, sentindo a dor aguda no tornozelo a piorar com cada passo. Fingiu que tinha ido buscar panos à área de serviço, caso alguém a visse. Subiu para o quartinho de serviço com as pernas bambas, fechou a porta e encostou-se nela, deslizando até se sentar no chão frio. O vídeo estava lá. 3 minutos e 40 segundos de prova irrefutável. Mas quando tentou enviá-lo para algum lugar seguro, descobriu que o sinal de internet da casa era bloqueado depois das 10 da noite, por decisão de Ricardo para evitar distrações dos funcionários e garantir a segurança da rede. Não havia Wi-Fi disponível, e os dados móveis do telemóvel antigo há muito tinham acabado. Ficou ali sentada, a segurar o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tinha uma prova nas mãos, mas nenhum meio fácil de a proteger, de a partilhar, de garantir que não seria apagada ou destruída. O preço daquela noite chegou rápido e pesado. Na manhã seguinte, Sérgio chamou-a à sala de estar, aquela com poltronas de couro branco e quadros abstratos nas paredes. Estava sentado atrás da secretária de madeira nobre, com uma expressão séria e olhos frios que pareciam radiografar a alma dela. "Maria, notei que a chave da despensa lateral está a faltar do quadro elétrico", disse ele sem rodeios. "E ao verificar as câmaras internas de segurança, percebi movimentação fora do horário autorizado na região da cozinha. Por volta das 9h30 da noite. Você estava lá?" Maria sentiu a garganta secar. Pensou rápido, mantendo o rosto o mais neutro possível. "Estava a terminar de lavar a louça, Sr. Sérgio. E depois fui buscar alguns panos à área de serviço, porque tinha derramado água no corredor. Devo ter demorado mais do que o normal por causa do tornozelo magoado." Ele olhou-a por longos segundos, avaliando, desconfiado. "Pois saiba que parte do seu salário deste mês será descontada por quebra de confiança e circulação em áreas não autorizadas fora do horário.
E se houver qualquer outra irregularidade, a demissão será imediata. Está entendido? Ela engoliu o choro, apertou as mãos atrás das costas para que ele não visse como tremiam. Sim, senhor, desculpe. Saiu da sala com o mundo a girar ao seu redor. O desconto no salário significava que não conseguiria pagar todas as contas do mês. Significava apertar ainda mais o cinto, talvez até pedir dinheiro emprestado à mãe. Mas o telemóvel continuava no bolso do avental, quente contra a coxa, a guardar o segredo que poderia mudar tudo. Mais tarde, na paragem do autocarro, quase vazia às 11 da noite, encontrou Anselmo, o vigilante com quem conversava há meses. Ele trabalhava como segurança noturno numa empresa de logística na mesma rua. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, jeito honesto e direto. Sempre trocavam algumas palavras enquanto esperavam o autocarro. Naquela noite, depois de olhar ao redor para ter a certeza de que estavam sozinhos, Maria mostrou-lhe o vídeo. Anselmo segurou o telemóvel com cuidado, assistiu em silêncio, o rosto a endurecer a cada segundo. Quando terminou, devolveu o aparelho e disse: "Isto é sério, Maria. Muito sério. Podes estar em perigo se essa gente descobre. Eu sei. Por isso preciso de ajuda. Se algo me acontecer, se o meu telemóvel desaparecer, manda para o meu WhatsApp agora. Vou guardar uma cópia. Se for preciso, tenho um primo que é agente da PSP. E a minha irmã conhece gente que trabalha em órgãos de fiscalização." Ali, mesmo na paragem do autocarro iluminada por um candeeiro velho que piscava, ela enviou o vídeo para o número dele. A ligação era má, demorou quase 10 minutos a carregar, mas finalmente apareceu. Enviado com sucesso. Pela primeira vez em semanas, Maria respirou um pouco mais aliviada. A prova não estava mais apenas com ela. Estava protegida, ainda que minimamente, ainda que de forma precária. Nesse mesmo turno, enquanto o autocarro atrasava e ela esperava sentada no banco de cimento frio, Carla passou de carro a voltar de outro turno. Parou ao ver Maria ali sozinha, ofereceu-lhe boleia. Durante o trajeto curto até Chelas, Maria contou parte do que descobrira. Carla ouviu em silêncio, as mãos firmes no volante, o rosto iluminado intermitentemente pelos faróis dos carros que vinham na direção oposta. "Anotei no processo clínico de hoje a pior queda de pressão desde o início do tratamento", disse Carla. "Ele está a entrar em colapso nutricional. Se não agirmos logo, vai ser tarde demais." As linhas de força começavam a apontar para fora dos muros da mansão. O segredo não era mais apenas de Maria. Outras pessoas sabiam, outras pessoas acreditavam, outras pessoas estavam dispostas a agir. A rede de proteção, ainda frágil, começava a formar-se. Algumas semanas depois, a verdade começou a caminhar em direção à luz do dia, ainda que de forma lenta e tortuosa, como água que encontra frestas na pedra e vai alargando o caminho até se tornar rio. Os dias que se seguiram à gravação do vídeo foram de tensão constante, de medo disfarçado em rotina, de cada gesto medido e cada palavra pesada antes de ser dita. Maria continuava as suas funções na mansão como se nada tivesse acontecido, mas por dentro sentia-se como alguém a equilibrar-se na borda de um precipício. Via o Dr. Fábio chegar e sair, via Ricardo voltar de Madrid mais nervoso do que nunca, via Beatriz circular pela casa com sorrisos frios e calculados, e via, principalmente, o Sr. Alberto a definhar um pouco mais a cada dia, o corpo a encolher dentro das roupas, os olhos a perder aquela última fagulha de clareza que ainda mantinham. Até que numa terça-feira chuvosa, a meio do almoço, aconteceu o que todos temiam, mas ninguém admitia esperar. Alberto levou a colher de sopa aos lábios, tomou algumas gotas e de repente deixou o talher cair na toalha de linho bordado. A mão foi ao peito. O rosto ficou pálido como cera. Os lábios ganharam um tom azulado. Beatriz gritou e antes que qualquer um pudesse reagir, o velho desmaiou à mesa, escorregando da cadeira. Foi levado à pressa para o hospital particular com o qual a família mantinha convênio, a Clínica de Santo Antônio, no bairro da Estrela. A ambulância chegou em menos de 15 minutos, sirene a cortar o ar da tarde,
paramédicos eficientes a carregar equipamentos. Maria, que estava na cozinha quando ouviu o grito, saiu a correr para a sala de jantar. Encontrou Alberto no chão. Beatriz, em prantos teatrais, Ricardo ao telemóvel a chamar o médico particular. Quando os paramédicos o colocaram na maca, o velho abriu os olhos por um breve instante, procurou ao redor e encontrou o rosto de Maria. Estendeu a mão trêmula na direção dela, um gesto fraco, mas inconfundível. Maria, murmurou com a voz quase inaudível. Vem, comigo. Ricardo e Beatriz trocaram olhares irritados. É desnecessário levar a empregada, começou Beatriz, mas Alberto agarrou a mão de Maria com uma força surpreendente para quem estava tão fraco, recusando-se a soltar. Os paramédicos, já acostumados a dramas familiares, apenas encolheram os ombros. Se acalma o paciente, é melhor deixar, disse um deles. Maria foi na ambulância, sentada num cantinho apertado, a segurar a mão gelada de Alberto, enquanto ele respirava oxigênio pela máscara. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. No hospital, foi autorizada a ficar na sala de espera, enquanto Alberto era atendido na urgência. Ali, sentada numa cadeira desconfortável de plástico, entre revistas velhas e o cheiro forte de desinfetante, viu Carla a chegar para o turno da tarde. A enfermeira, ao ver Maria, veio direto falar com ela. O que aconteceu? Desmaiou durante o almoço. Ficou todo pálido, sem ar. Carla franziu a testa. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém ouvia. Espera aqui. Vou ver o que consigo descobrir. Meia hora depois, Carla voltou com uma expressão séria. Levou Maria até uma copa pequena e vazia no final do corredor, fechou a porta. Consegui conversar com o Dr. Henrique, o médico de serviço que está a atender o Sr. Alberto. Ele é meu conhecido da faculdade, uma pessoa de confiança. Disse que havia suspeitas, sugeri que fossem feitos exames específicos para detectar excesso de determinadas substâncias. E ele aceitou? Estranhou no começo. Mas quando mostrei os registros que fiz no processo particular dele ao longo das últimas semanas, as quedas progressivas de pressão, os sinais de intoxicação crônica, ele concordou. Vai pedir uma análise toxicológica completa. Maria sentiu as lágrimas a queimar-lhe os olhos. Pela primeira vez em meses, uma centelha de esperança. Carla, obrigada. Você não sabe o quanto... A gente cuida de quem precisa, Maria. É o que a gente faz. Enquanto isso, longe da asepsia do hospital, o vídeo gravado à noite já percorrera caminhos silenciosos e estratégicos. Anselmo, fiel à palavra, mostrara a gravação ao primo, um agente da PSP chamado Júlio, que trabalhava na Amadora. Júlio, impressionado com a gravidade do conteúdo, decidiu não agir pela polícia comum, onde as conexões políticas de Ricardo poderiam enterrar qualquer investigação. Em vez disso, encaminhou discretamente o material a um conhecido, que trabalhava na ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica. Esse funcionário era justamente o sobrinho da dona Irene, uma das senhoras do grupo de oração da paróquia que Maria frequentava às quartas-feiras quando conseguia sair do trabalho mais cedo. As peças estavam todas no tabuleiro, posicionadas muito antes de serem necessárias, encaixando-se agora como um quebra-cabeças. Divino! O nome dele era Carlos Eduardo. Tinha uns 35 anos, era bioquímico de formação e levava o trabalho com uma seriedade quase religiosa. Uma reunião de família coincidiu, por obra do acaso ou da providência, com o regresso de Alberto à casa 3 dias depois. Os médicos do hospital, ainda a aguardar os resultados de exames mais complexos, deram alta ao idoso com recomendações de repouso absoluto, hidratação constante e supervisão médica rigorosa. A alta foi dada mais por insistência de Ricardo, que argumentava que o pai se recuperaria melhor em casa do que por indicação médica. O aniversário de 81 anos de Alberto seria celebrado no sábado seguinte, com um almoço, uma tradição familiar que Ricardo insistiu em manter, apesar do estado fragilizado do pai. Convidou o advogado antigo da família, o Dr. Augusto Rocha, além de algumas autoridades amigas do círculo social deles, e do padre Marcelo, da paróquia de Santo Condestável.
a pedido da dona Leda, mãe de Beatriz. Ricardo, ciente de que o pai estava frágil demais para resistir, planeava aproveitar a ocasião para propor diante do advogado e das testemunhas respeitáveis uma transferência antecipada de parte dos bens. Alegaria necessidade urgente de administrar melhor os negócios, de proteger o patrimônio familiar, de garantir o futuro de todos. Tinha tudo calculado, o momento, as palavras, os documentos já preparados numa pasta que guardava no cofre. Beatriz organizava tudo como se fosse uma festa perfeita. Contratou um serviço de catering, escolheu flores importadas, mandou limpar a prataria antiga, distribuía sorrisos automáticos e instruções precisas aos funcionários, desenhando uma encenação de harmonia familiar. Sérgio avisou Maria que, naquele dia, os empregados deveriam permanecer invisíveis, servindo com eficiência, mas sem chamar a atenção. Maria sentia o medo a apertar-lhe o estômago como uma mão de ferro. Sabia que, se falasse, poderia ser acusada de manipulação, de invasão de privacidade e até de crime. Ricardo, ao desconfiar que algo circulava para além do seu controlo, insinuara dias antes, numa conversa fria no corredor, que qualquer mexerico vindo da cozinha poderia resultar na perda imediata da bolsa de Leonor e numa ação em tribunal de trabalho por difamação. Funcionários que espalham mentiras sobre os patrões acabam sem emprego e sem referências, dissera ele, olhando-a diretamente nos olhos. E sem referências ninguém mais contrata. Espero que você entenda a gravidade disto. A ameaça era clara como vidro. O obstáculo social era gigantesco. O descrédito automático de uma empregada diante de gente rica e influente. O material também pesava contra ela. As provas estavam num telemóvel simples e antigo, num vídeo que poderia ser questionado, contestado, chamado de montagem. Bastaria alguém apagar ficheiros, alterar documentos, subornar testemunhas. Na noite de sexta para sábado, Maria mal dormiu. Deitada no colchão fino ao lado de Leonor, ouvia a respiração tranquila da filha e pensava em tudo o que poderia perder. A casa simples, mas digna onde moravam com a mãe. O colégio particular de Leonor, onde a menina finalmente se estava a adaptar apesar do bullying. O salário que sustentava 3 pessoas, a dignidade de ter um trabalho fixo, de não depender de biscates, de conseguir dar um futuro melhor para a filha. Mas então lembrava-se da promessa feita a Alberto. Lembrava-se dos olhos azuis dele a pedir para não ser abandonado. Lembrava-se do avô a morrer no hospital e da culpa que carregava por não ter agido a tempo. Levantou-se devagar para não acordar Leonor, foi até a cozinha, pegou o terço gasto do bolso do avental que estava pendurado na cadeira. Ajoelhou-se ali mesmo, no chão frio de cimento, e rezou com uma intensidade que vinha das profundezas da alma. Senhor, se é para eu ficar calada, tira-me esta angústia. Mas se é para eu falar, dá-me coragem. Mostra-me o caminho. No sábado, quando chegou à mansão, encontrou tudo em preparação final. Mesas postas com toalhas de linho branco, arranjos de flores nos vasos de cristal, taças reluzentes alinhadas com precisão milimétrica. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. O Dr. Augusto Rocha, o advogado, um senhor de cabelos brancos e postura ereta. O vereador da Câmara Municipal, Antônio Carlos, amigo de Ricardo. A juíza aposentada doutora Helena, prima, distante de Dona Leda. E o padre Marcelo, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. O que Ricardo e Beatriz não sabiam era que o padre trouxera consigo, a convite discreto da dona Irene do grupo de oração, o tal Carlos Eduardo, da ASAE. Apresentado apenas como um amigo que trabalha na área da saúde, ele circulava discretamente entre os convidados, observando, analisando. O almoço começou com Alberto sentado à cabeceira da mesa, visivelmente fraco, apoiado em almofadas. Mal tocou na comida. Quando o Dr. Fábio se ofereceu para preparar uma sopa especial, mais leve, Maria viu tudo a acontecer em câmara lenta. Viu Ricardo a acenar afirmativamente. Viu Fábio a ir até a cozinha com a sua pasta de couro. Foi nesse momento que Carlos Eduardo,
que estava a observar com atenção profissional, pediu licença e seguiu discretamente na mesma direção. Voltou minutos depois com uma expressão grave, a segurar um pequeno frasco que retirara da pasta de Fábio enquanto o nutricionista estava distraído a preparar a sopa. Aproximou-se do padre Marcelo, murmurou algo ao ouvido dele. Alberto, ao ver a tigela de sopa a ser trazida pelo Dr. Fábio, recusou pela primeira vez com firmeza. Não quero. Cansei-me de tomar estas coisas. Beatriz insistiu com voz melosa. Mas, senhor Alberto, é para o seu bem. Eu disse que não quero. O silêncio constrangido tomou a mesa. Foi quando Maria, que servia água nos copos, sentiu algo maior do que o medo. Sentiu a presença da própria consciência, da promessa feita, de todas as rezas sussurradas nas madrugadas. Enfiou a mão no bolso do avental, apertou o terço, até sentir as contas a marcarem-lhe a pele. Tomou fôlego e, com uma voz que tremia mas não se quebrou, pediu licença. Doutor Ricardo, senhor Alberto, com o... Perdão de todos, eu preciso de mostrar uma coisa importante. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado como chumbo. Todos os rostos se viraram para ela. Ricardo ficou vermelho de raiva contida. Beatriz abriu a boca em choque ultrajado. Mas Maria já estava com o telemóvel na mão, aproximando-se do advogado Dr. Augusto e do padre Marcelo. Por favor, vejam isto. É sobre o que está a acontecer com o senhor Alberto. Projetou o vídeo ali mesmo, a segurar o aparelho com mãos que tremiam visivelmente. As imagens trêmulas, o áudio claro, a voz do Dr. Fábio a confessar, tudo. Cada segundo que passava custou caro. Olhares de desprezo de alguns convidados, a expressão de fúria contida de Ricardo, as acusações imediatas de Beatriz. Isto é uma invasão absurda. Ela gravou sem autorização. Isso é crime. Mas, pela primeira vez, a palavra de Maria não estava sozinha. Carlos Eduardo levantou-se, identificou-se formalmente como inspetor da ASAE, mostrou o frasco que retirara da pasta do Dr. Fábio. Este composto precisa de ser analisado imediatamente. E temos também o relatório preliminar do hospital, que já indica a presença de substâncias não declaradas no organismo do Sr. Alberto. O Dr. Augusto, o advogado, pediu para ver o vídeo novamente. Assistiu com atenção, o rosto a endurecer a cada segundo. Virou-se para Ricardo. Precisamos de conversar. Agora. Em particular. A festa de aniversário desfez-se como açúcar na água. Meses se passaram até que as consequências ganhassem forma definitiva. O tempo que separa a denúncia da justiça é sempre longo, marcado por burocracia, investigações, laudos técnicos e audiências que se arrastam como um rio lento mas constante. Maria aprendeu a conviver com essa espera, com a incerteza que vinha junto, com os olhares de desconfiança de alguns e a admiração discreta de outros. As investigações da ASAI e da Ordem dos Nutricionistas avançaram devagar, mas com firmeza inabalável. Carlos Eduardo, o bioquímico que estivera presente no almoço fatídico, coordenou pessoalmente a análise do frasco apreendido e das amostras de sangue que Alberto fornecera no hospital. O relatório final, apresentado 3 meses depois numa pasta grossa de documentos técnicos, confirmava o que Maria sempre soubera no fundo do coração. Os pós misturados à comida de Alberto continham doses indevidas e perigosas de um sedativo de ação prolongada, combinado com um bloqueador de absorção de nutrientes. Era uma fórmula subtil, quase elegante na sua crueldade. Não matava de imediato. Não deixava rastros óbvios numa autópsia superficial. Apenas enfraquecia progressivamente, causando sonolência, perda de apetite, deterioração muscular. Fazia um homem de 80 anos parecer simplesmente velho demais para viver. O relatório usava termos técnicos frios, intoxicação crônica controlada, protocolo não aprovado para uso humano, administração dolosa com fins de incapacitação. O Dr. Fábio Martins foi o primeiro a cair. Perdeu a cédula profissional numa sessão da ordem que durou 4 horas e terminou com a decisão unânime. Passou a responder a um processo crime por ofensa à integridade física grave,
exercício ilegal da medicina, falsidade de testemunho e associação criminosa. O seu consultório particular fechou as portas em 2 semanas. Os pacientes que antes confiavam nele fugiram como ratos de um navio a afundar. Numa manhã, Maria viu a sua foto no jornal local, uma imagem pequena na secção policial, com a manchete: nutricionista acusado de envenenar idoso em esquema de herança. Ricardo enfrentou consequências ainda mais severas. Diante das provas de que pressionara o Dr. Fábio, oferecera pagamento por serviços ilegais e ocultara informações da equipa médica e da família, foi afastado da presidência das suas próprias empresas por decisão do Conselho de Administração. Os sócios, temerosos de associação com o escândalo, votaram pela destituição imediata. Enfrentava também uma ação cível movida pelo próprio pai, representado pelo Dr. Augusto Rocha, por tentativa de ofensa à integridade física e apropriação indevida de bens. O Ministério Público abriu uma investigação criminal. Não houve humilhação pública gratuita, nenhum linchamento moral nas redes sociais, nenhuma vingança pessoal. Apenas a medida necessária e proporcional para que a justiça do mundo funcionasse dentro das regras que sempre existiram, mas que raramente alcançavam os poderosos. Ricardo perdeu prestígio, poder, a ilusão de impunidade. Mas mantinha ainda recursos suficientes para viver, embora num padrão bem mais modesto do que estava acostumado. Era o suficiente para que sentisse o peso das próprias escolhas sem ser destruído completamente. Beatriz, que a princípio negara qualquer envolvimento, foi afastada da família de Menezes depois que ficou comprovado que sabia do esquema e mantivera o silêncio em troca de benefícios financeiros. Voltou para a casa da mãe, Dona Leda, que recebeu a filha de volta, mas com uma frieza que falava mais alto do que palavras. O divórcio foi iniciado pelo próprio Ricardo numa tentativa de se distanciar da cumplicidade dela. O senhor Alberto, depois de um período longo de recuperação com supervisão médica honesta e competente, voltou a caminhar pelo jardim da casa, agora adaptada com corrimãos de aço inox em pontos estratégicos, bancos acolchoados sob as árvores, rampas suaves onde antes havia degraus. O corpo ainda carregava a fragilidade inevitável da idade e dos meses de intoxicação, mas os olhos recuperaram aquele brilho azul e atento. O apetite voltou gradualmente, e com ele veio o prazer simples de saborear comida de verdade, feita com carinho. Passou a participar mais ativamente das decisões sobre o próprio patrimônio, cercado agora por assessores recomendados pelo Dr. Augusto, pessoas de confiança comprovada. Determinou mudanças claras e irrevogáveis em testamento, registrado em cartório. Ricardo continuaria a receber ajuda financeira mensal, mas sob fiscalização rigorosa de um conselho gestor. Nunca teria acesso direto ao grosso da fortuna familiar. Parte significativa dos recursos seria destinada a um pequeno centro comunitário em Chelas, exatamente no bairro onde Maria morava, onde idosos pobres teriam atendimento básico de saúde, companhia, refeições dignas e atividades recreativas. O centro recebeu o nome de Lar Esperança Viva e foi inaugurado numa manhã ensolarada de setembro com a presença de Alberto, Maria, o padre Marcelo e dezenas de moradores do bairro. Maria chorou quando viu a placa a ser descerrada, quando viu os primeiros idosos a entrar pelas portas abertas, quando percebeu que a dor pela qual passara gerara um fruto real e palpável. Quanto a ela mesma, Maria não era mais apenas a empregada que passava despercebida pelos corredores envidraçados. Com um contrato formal melhorado e assinado com todas as garantias de trabalho, foi convidada por Alberto para coordenar a rotina dos cuidadores e da casa, justamente pela sua atenção aos detalhes que salvara a vida dele. O salário triplicou, e com ele veio o contrato sem termo, os descontos para a segurança social, o seguro de saúde que incluía Leonor e Dona Adelaide, o caderno azul de anotações, antes escondido e rabiscado à pressa, transformou-se num registro oficial e respeitado. Nele, Maria anotava com letra caprichada
os horários dos remédios, refeições, sinais importantes de saúde e visitas médicas. Era consultado por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Tornou-se uma peça fundamental no cuidado diário de Alberto. O telemóvel antigo, aquele que gravara o vídeo que mudara tudo, foi guardado numa gaveta como lembrança, quase como relíquia. Alberto comprara-lhe um aparelho novo, moderno, para nunca mais ficar sem voz, sem meio de pedir ajuda, quando precisar. Leonor, antes envergonhada por ser filha de uma empregada, mudou completamente de postura. No colégio, onde antes sofria bullying silencioso e olhares de superioridade, passou a contar com orgulho que a mãe salvou um senhor importante porque não teve medo da verdade. As próprias colegas que a ridicularizavam começaram a tratá-la diferente quando a história vazou discretamente, quando perceberam que aquela menina tímida tinha uma mãe heroína de verdade. Leonor começou a ajudar voluntariamente no Lar Esperança Viva aos sábados, lendo para os idosos, ajudando a servir refeições, conversando com quem se sentia sozinho. Carla continuou como enfermeira, de confiança da família, agora com um contrato fixo e uma gratidão eterna de Alberto. Foi ela quem sugeriu mudanças importantes no protocolo de cuidados, quem treinou os novos cuidadores, quem garantiu que nada semelhante jamais se repetisse. Tornou-se amiga próxima de Maria, uma amizade nascida da luta partilhada. Anselmo, o vigilante que guardara a cópia do vídeo e não hesitara em ajudar, foi contratado para trabalhar como segurança da portaria principal da mansão. Recebia agora um salário justo, com todos os direitos, e trazia para dentro dos muros alguém que, desde o começo, acreditara na palavra de Maria quando outros a teriam descartado como fantasia de uma empregada intrometida. Dona Lourdes, a antiga cozinheira que contara histórias do tempo bom, voltou para trabalhar na casa em regime especial, algumas vezes por semana, a preparar os pratos que Alberto amava. Ela e Maria dividiam a cozinha agora, trocando receitas, rindo de histórias antigas, reconstruindo dentro daqueles muros uma atmosfera que cheirava a lar de verdade, e não apenas a propriedade de luxo. Numa manhã clara de novembro, quase um ano depois do almoço que mudara tudo, o jardim estava tranquilo como Maria nunca o vira. Pássaros pousavam no muro baixo, que substituíra parte da grade alta, cantando sem medo. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturando-se ao perfume das rosas que Dona Lourdes insistira em plantar num canteiro novo. Alberto comia devagar uma fatia de bolo simples de iogurte com doce de morango, aquele que Lourdes preparava desde os tempos antigos. Mastigava com prazer visível, saboreando cada garfada, comentando que estava perfeito, do jeitinho que eu me lembrava. Leonor estava sentada ao lado dele numa cadeira de madeira, a ler em voz alta um conto de Eça de Queiroz, que era trabalho da escola. O velho ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Maria observava de longe, encostada à porta de vidro da varanda, com uma chávena de café quente nas mãos. Usava agora um uniforme novo, escolhido por ela mesma, num tom azul mais claro e confortável. O cabelo estava solto, não mais preso no coque apertado de antes. Sentia pela primeira vez na vida um verdadeiro pertencimento. Não era só funcionária. Era parte daquela história, parte daquela transformação, parte daquela família reconstruída sobre alicerces de verdade. Pertencia à casa porque ajudara a salvá-la da podridão que crescia por dentro. Pertencia à própria história, porque tivera a coragem de a escrever quando seria mais fácil fugir. Pertencia ao futuro da filha, porque lhe mostrara, com ações e não apenas palavras, que a dignidade não vem do dinheiro ou do apelido, mas das escolhas que fazemos quando ninguém está a ver. Levou a mão ao bolso e tocou no terço que ainda carregava ali, gasto pelo uso constante, aquecido pelo contacto com a pele. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã, sentindo o sol morno no rosto. Sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, daqueles que nascem de dentro e iluminam os olhos. Deixou que o silêncio reverente preenchesse o momento. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de paz. No fundo do coração, onde as certezas mais profundas moram sem precisar de palavras,
Uma frase firmou-se, serena e incontestável, como alicerce de pedra. A mesma frase que repetira em tantas madrugadas de oração, nos momentos de medo, nas noites de dúvida. Quem escolhe ficar do lado da verdade, mesmo quando o preço parece alto demais, nunca fica desamparado nas mãos de Deus. Ali, naquele jardim inundado de luz, rodeada por pessoas que a respeitavam, com a filha a crescer forte e a consciência em paz, Maria soube que a promessa se cumprira. Não como mágica instantânea, mas como fruto plantado com lágrimas e colhido com gratidão. A justiça fora feita, a verdade vencera, e o amor curara o que parecia irremediavelmente quebrado. Era mais do que ela jamais ousara sonhar quando acordava às 4:30 da madrugada no bairro de Chelas. Era a prova viva de que, às vezes, o mundo ainda recompensa quem não desiste de fazer o que é certo.